boa noite. Olá, boa noite. Depois de paralisação de 2 horas que afetou 1,5 milhão de pessoas, motoristas de ônibus anunciam um novo ato amanhã em São Paulo. Juiz Sérgio Moro condena José Dirceu a 23 anos de prisão por corrupção. Defesa compara a pena perpétua. Temer escolhe para líder do governo o deputado aliado de Eduardo Cunha e que é réu no Supremo Tribunal Federal. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acusa Lula de ter papel central na tentativa de obstruir a Operação Lava Jato. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto após um rápido intervalo. Até já. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidades de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta quarta, a noite convida o cantor China para se jogar no clima rockabilly e curtir uma balada anos 50. Porra, Paulinho é mole, velho. Tu vai ver, ó, daqui a pouco tu vai estar se requebrando toda. A noite convida. Nesta quarta, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quem precisou usar ônibus na manhã de hoje teve muitas dificuldades aqui em São Paulo. Motoristas e cobradores cruzaram os braços entre 10 e meio-dia. Eles pedem reajuste salarial. O terminal Parque Dom Pedro, no centro, foi um dos pontos mais afetados. Os ônibus ficaram estacionados e logo se formou uma fila nas vias de acesso. O trânsito ficou completamente congestionado. O objetivo do protesto é pressionar o sindicato das empresas de transporte. Os motoristas querem 15% de aumento, 5% de reajuste, mais 10% da inflação corrigida e rejeitam a proposta de 2,31% oferecida pelos patrões. A paralisação foi aprovada ontem em assembleia pela categoria. Muitos passageiros foram pegos de surpresa. Eu não sabia onde, eu não assisti jornal. Cheguei aqui, já está fechado, agora estou aí sem saber o que faz, né? Isso é um desrespeito à população. Acho que a gente não merece estar passando por isso. O país do jeito que está, a gente precisando, desemprego aí, a gente quer trabalhar e não pode. Fica complicada essa situação, né? A paralisação afetou os 29 terminais da cidade e pelo menos 1,5 milhão de passageiros, segundo a prefeitura. Os ônibus voltaram a operar pouco depois do meio-dia. Muita gente que dependia do transporte decidiu esperar pela liberação. O sindicato disse que fez a paralisação por apenas 2 horas para evitar outros prejuízos. Ainda assim, os trabalhadores devem voltar a cruzar os braços. Nós já temos aí manifestos aprovados para amanhã, a partir das 14 horas até as 16 horas, um novo manifesto igualzinho a esse que nós estamos fazendo na parte da manhã. Caso haja uma proposta decente, nós podemos até cancelar o manifesto, mas se não tiver, com certeza vai acontecer. A SP Urbanos, que representa as empresas de ônibus, diz que considera desnecessária a manifestação de motoristas e cobradores. Segundo o sindicato, as negociações não foram encerradas. As companhias afirmam que estão fazendo todos os esforços para chegar a um resultado positivo para os dois lados. A prefeitura diz que a negociação é entre os empresários e os empregados, mas que acompanha de perto por ser um serviço essencial. Informa ainda que as obrigações em relação aos contratos firmados são cumpridas rigorosamente e que o sistema de transporte recebe cerca de 2 bilhões de reais em subsídio. O prefeito Fernando Haddad diz que vai à justiça se as paralisações continuarem. Haverá pressão na forma da lei se houver necessidade. Em anos anteriores, nós tivemos que recorrer à justiça para manter o serviço funcionando. Tratando-se de um serviço essencial, a prefeitura não vai se furtar a cumprir as suas obrigações. Vamos falar agora da Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro condenou José Dirceu a 23 anos de prisão. É a maior pena desde o início das investigações. O ex-ministro da Casa Civil do governo Lula tem 70 anos e foi condenado por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e organização criminosa no esquema de propinas da Petrobras, envolvendo a empreiteira Engevix.
A pena vai ser cumprida inicialmente em regime fechado. José Dirceu estava preso preventivamente no Paraná desde agosto do ano passado. Ele cumpria a prisão domiciliar desde novembro de 2014, quando foi condenado a quase 8 anos no mensalão petista. Na sentença, Sérgio Moro ressaltou que o mais perturbador é que José Dirceu recebeu propinas, inclusive enquanto estava sendo julgado no mensalão petista pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos até novembro de 2013. Foram condenadas outras 10 pessoas, 3 delas muito próximas de José Dirceu. Seu irmão, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, seu ex-assessor, Roberto Marques, e o ex-sócio de sua empresa, JD Consultoria, Júlio César dos Santos. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, também está na lista. Ele já foi condenado em uma outra ação da Lava Jato a mais de 15 anos de prisão e, nesta sentença, sua pena é de 9 anos. O ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT, foi condenado pela 3ª vez na operação. As 2 sentenças anteriores somam cerca de 41 anos e agora ele foi condenado a mais de 10 anos. O ex-gerente de serviços Pedro Barusco, que também já havia sido condenado a mais de 20 anos, teve a pena reduzida desta vez por um acordo de delação premiada. As condenações de hoje resultam principalmente da delação premiada do lobista Milton Pascovitch e de seu irmão José Adolfo Pascovitch. Condenados a cerca de 20 anos, os dois terão direito a regime diferenciado. Milton foi quem intermediou os pagamentos de propina para José Dirceu e para o PT, usando sua empresa nas negociações da empreiteira Engevix com a Petrobras. O ex-vice-presidente da Engevix, Gerson Almada, foi condenado a mais de 15 anos. O lobista Fernando Moura, de origem petista, que havia feito delação premiada, foi condenado a mais de 16 anos, voltou a ser preso hoje e perdeu os benefícios porque quebrou o acordo. Segundo o juiz Sérgio Moro, o lobista mudou a versão de seu depoimento e não devolveu 5 milhões de reais conforme havia se comprometido. Em entrevista ao Jornal da Gazeta de hoje, o diretor do Instituto Lula, Paulo Vanucci, afirmou que a Operação Lava Jato é também uma operação política e o alvo é o ex-presidente Lula. Uma prova disso, segundo Vanucci, é que o juiz Sérgio Moro teria insinuado que ainda é necessário localizar o chefe da quadrilha ao dizer que o ex-ministro José Dirceu não é esse chefe. Ele também disse que possivelmente Lula vai denunciar internacionalmente que sofre uma perseguição política porque não tem envolvimento em nenhum crime. O presidente interino Michel Temer se reúne com os senadores para tratar da revisão da meta fiscal. O encontro foi um café da manhã no Palácio Jaburu, residência oficial da vice-presidência. Participaram líderes de 10 partidos da base aliada no Senado, inclusive o ex-presidente Fernando Collor, do PSC de Alagoas. Temer fez um apelo para que votações importantes para o governo sejam agilizadas no Congresso, em especial a aprovação da meta fiscal. Segundo alguns senadores, Temer disse que se não aprovar a meta, daqui a pouco é ele quem terá de cometer as pedaladas fiscais, uma referência a um dos crimes de responsabilidade que levaram ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. O líder do PSDB, Cássio Cunha Lima, disse que a nova meta será enviada ao Congresso na próxima segunda-feira. Os números estão ainda sendo apurados e levantados, mas já há a possibilidade de falarmos de um déficit que passa da casa dos 150 bilhões de reais. Então a situação do fiscal do país é mais grave, provavelmente, do que o pior cenário que se imaginava. Cunha Lima afirmou ainda que Temer criticou o governo Dilma. Fazer o inventário dessa herança maldita para, em breve, apresentar de forma detalhada ao Brasil e denunciar boicotes que estão sendo feitos e que foram praticados antes da saída da presidente Dilma. Enquanto isso, a Câmara dos Deputados mantém a resistência a Valdir Maranhão como presidente interino. Líderes partidários querem que ele evite presidir sessões de votação no plenário. Os deputados sugeriram que Maranhão, do PP, fique apenas coordenando as questões burocráticas e que as sessões sejam presididas por outros membros da mesa diretora. Maranhão assumiu a presidência no último dia 5, quando o Supremo Tribunal Federal afastou Eduardo Cunha, do PMDB, do mandato e do cargo. Ontem, Maranhão tentou comandar as votações no plenário, mas teve de encerrar a sessão após protestos e vaias de muitos parlamentares. Deputados do PSDB, DEM e PPS pediram a
renúncia do presidente interino. A situação de Maranhão se agravou no último dia 9, quando ele anulou a votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, realizada em abril. Com a repercussão negativa, ele revogou a própria decisão. E o novo líder do governo Temer na Câmara dos Deputados é aliado de Eduardo Cunha. André Moura é investigado na Operação Lava Jato. André Moura, do PSC de Sergipe, teve o apoio de 13 partidos do chamado Centrão, entre eles PMDB, PSD, PP e PR. O bloco reúne 225 deputados. No entanto, o nome dele gerou o primeiro desgaste na base de apoio do governo Temer. DEM, PPS e PSDB foram contra. Eles preferiam o deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. André Moura é aliado do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Inclusive, tentou barrar o processo de cassação dele, iniciado há mais de 6 meses no Conselho de Ética e ainda sem definição. A oposição ao governo Temer também reclamou da escolha do novo líder. Eu acho que isso é a confirmação de que Eduardo Cunha continua mandando na casa, porque ele é unha e carne com Eduardo Cunha. André Moura nega qualquer interferência de Cunha. O presidente Eduardo Cunha não terá influência nenhuma na minha liderança do governo. Eu sou líder do governo do presidente Michel Temer, um governo que está preparado aí para poder reunificar o país. E o novo líder do governo Temer na Câmara é réu em 3 ações penais no Supremo Tribunal Federal. Uma delas por tentativa de homicídio, além de responder a 2 inquéritos, inclusive, como já falamos, um na Operação Lava Jato. André Moura também é investigado na Justiça de Sergipe, no Tribunal de Contas da União. Ele se defende de todas as acusações. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O governo provisório de Michel Temer ainda não tem nenhuma semana de duração e a sua base congressual na Câmara já está rachada. Os ex-oposicionistas DEM, PPS, PSB e um pedaço do PSDB estão revoltados com a escolha do novo líder do governo na Câmara. Chama-se André Moura. Pela lógica, Michel Temer deveria escolher um líder da sua confiança, mas André Moura lhe foi imposto por Eduardo Cunha e seu grupo político. Para impor, para atravessar André Moura na traqueia de Michel Temer, Eduardo Cunha articulou o apoio de 13 partidos. Juntos, eles reúnem um potencial de votos no plenário da Câmara de algo como 290, 295 votos. André Moura é filiado ao Partido Social Cristão. O deputado é cristão, mas também é do balacobaco. Ele é réu em 3 ações penais que correm no Supremo Tribunal Federal por suspeita de desvio de verbas públicas. O deputado responde a outros inquéritos. Num deles é acusado de envolvimento no escândalo da Petrobras, desvio de verbas da Petrobras. No outro inquérito, o deputado é acusado até de tentativa de homicídio. Definitivamente, o novo líder do governo na Câmara não é um bom exemplo, mas ele é um extraordinário aviso. Boa noite. José Serra toma posse no Ministério das Relações Exteriores. O discurso foi marcado por fortes críticas a governos anteriores e afirmou que Itamaraty não vai servir a um partido político. Serra apresentou um pacote de 10 diretrizes para a política externa e afirmou que buscará fortalecer as parcerias com o Mercosul. O novo chanceler disse que o Itamaraty não se guiará mais por interesses partidários. A diplomacia voltará a refletir de modo transparente e intransigente os legítimos valores da sociedade brasileira e os interesses da sua economia, a serviço do Brasil como um todo, e não mais das conveniências e preferências ideológicas de um partido político e de seus aliados no exterior. Serra já informou ao Ministério do Planejamento que precisa de mais de 800 milhões de reais para cobrir dívidas do Itamaraty, cujo orçamento é de quase 3 bilhões. Há problemas, inclusive, com o pagamento de servidores com atrasos de até 4 meses nos salários de pessoal contratado no exterior. Quero progressivamente retirar o Itamaraty da penúria de recursos em que foi deixado pela irresponsabilidade fiscal que dominou a economia brasileira nesta década. Quero reforçar a casa e não enfraquecê-la.
Serra concedeu passaporte diplomático ao pastor Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus, e a mulher dele. Ferreira é investigado na Operação Lava Jato, suspeito de ligação no pagamento de propina para Eduardo Cunha por meio da igreja dele em Campinas, interior paulista. A decisão de Serra não é inédita. Em 2013, durante o governo Dilma, o pastor Valdemiro Santiago de Oliveira, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, e a mulher dele também receberam o benefício. O sistema de concessão de passaportes diplomáticos foi alterado em 2011, quando se revelou que filhos e netos do ex-presidente Lula tinham o documento mesmo depois dele ter deixado o governo e não serem menores de idade, como determinava o decreto sobre o tema. Após 6 mulheres recusarem o convite, o ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho, anunciou Marcelo Caleiro como secretário nacional de Cultura. Diplomata de carreira, ele ocupava o cargo de secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Caleiro reconheceu estar diante de 2 grandes desafios: estabelecer diálogo com agentes culturais e recuperar as finanças do antigo ministério. Eu acho que a gente pode pensar em dois grandes vetores, não é isso, ministro? Em primeiro lugar, a questão da gestão. Já tivemos aí o compromisso do ministro e do presidente, no sentido de que a gente possa quitar os débitos mais imediatos que existem na área de cultura, e me refiro especialmente a contratos de prestação de serviço, a editais que não foram pagos. O diálogo e o entendimento, a concórdia, fazem parte da minha trajetória profissional e, mais do que isso, do próprio aprendizado, e trazemos a experiência do Rio de Janeiro, onde pudemos construir uma interação muito construtiva, muito positiva. O fim do Ministério da Cultura e a fusão com o Ministério da Educação provocou reação e protestos de parte da classe artística. A presidente afastada Dilma Rousseff se reuniu ontem à noite com os senadores que votaram contra a abertura do processo de impeachment na semana passada. 22 senadores foram convidados para um jantar no Palácio da Alvorada, mas nem todos compareceram. Ela agradeceu o apoio e avaliou que ainda há chances de reverter a saída definitiva no julgamento final no Senado. Segundo o senador petista Humberto Costa, ex-líder do governo, 10 senadores que votaram pela abertura do processo podem ser convencidos agora de que a presidente não cometeu crime de responsabilidade. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Imagem é tudo, como já sabem, PT e ex-governo caíram depois de marcados com a aura da corrupção. Hoje, mais 23 anos de prisão para José Dirceu. Ciente disso, logo na largada, o governo interino, principal acionista desse sistema há décadas, providenciou slogans e logotipo. O logotipo com bandeira do Brasil foi escolhido por Michelzinho, 7 anos, filho de Temer. Teve um probleminha de imagem. A bandeira do Brasil era dos anos 60, com 22 estrelas e não as 27 que hoje representam 26 estados e Distrito Federal. Compreensível, Michelzinho não teria como saber disso. Michel Pai sugeriu slogans, ordem e progresso, e não pense em crise, trabalhe. Michel Pai viu essa frase, criação de Dona Doninha, num posto de gasolina. O dono do posto era o Joca. O Joca está preso por tentativa de homicídio e responde por estelionato e receptação. Rachaduras na imagem, não só porque um terço do ministério está na Lava Jato. 5 mulheres recusaram a Secretaria da Cultura, com ocupações no setor em pelo menos 10 capitais. O problema é a sucessão de más notícias. Exemplos: SUS precisa ser revisto, diz ministro da Saúde. Temer desautoriza ministro da Justiça. Temer nomeia advogado de Eduardo Cunha para a chefia jurídica. Aliado de Cunha, réu na Lava Jato, será líder do governo Temer. Cannes, o mais prestigiado festival de cinema do mundo, é uma usina de imagens, e uma imagem está rodando o mundo. Sônia Braga, demais atores e Kleber Mendonça, diretor do aplaudidíssimo Aquários, exibem cartazes de protesto. Parem o golpe no Brasil. Um golpe está acontecendo no Brasil. O Brasil não é mais uma democracia, dizem eles. Ofensas a Sônia Braga, mimimi nas redes sociais, não têm como enfrentar tais fatos e imagens. Percebam o som ao redor. Boa noite.
A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o requerimento de urgência que permite a instauração da CPI da merenda. Logo depois, a última ETEC, que ainda estava invadida, foi desocupada. A CPI vai investigar denúncias envolvendo tanto o governo Alckmin quanto as 22 prefeituras suspeitas de irregularidades. Agora, em regime de urgência, a expectativa é que a CPI da máfia da merenda seja aprovada na semana que vem. O único que votou contra foi o deputado Campos Machado, do PTB, aliado do governador Geraldo Alckmin. Nós estamos brincando com coisa séria. Não se brinca com coisa séria. A CPI, com o devido respeito, vai iludir o povo. O presidente da casa, Fernando Capês, se empenhou para acelerar o processo. O tucano é um dos investigados pela polícia e pelo Ministério Público na Operação Alba Branca, suspeito de receber propina em contratos superfaturados da merenda escolar. Importantíssimo que as testemunhas possam vir depor. Muitas testemunhas que inicialmente fizeram acusações contra mim já se retrataram. Algumas que se retrataram apresentaram representações contra o delegado de polícia, o promotor, dizendo que foram coagidos, induzidos a falar meu nome. De maneira que nada mais me interessa do que os depoimentos tomados com transparência. O requerimento obteve as assinaturas necessárias para instalar a CPI depois que estudantes invadiram o plenário da casa há 2 semanas. O pedido, de autoria do PT, vinha sendo boicotado pelos deputados aliados ao governo, que são maioria. E só foi aceito agora porque o PSDB protocolou um novo pedido. O requerimento tucano amplia o campo de atuação da CPI, incluindo as prefeituras envolvidas na denúncia e que são comandadas por vários partidos. A oposição acusa o PSDB de querer desviar o foco, já que a proposta anterior mirava nos contratos suspeitos da Secretaria de Educação do governo Alckmin. Essa CPI vai ter algo diferente. Ela vai ter uma fiscalização da opinião pública. Os estudantes estarão presentes em todas as audiências públicas, em todas as sessões da CPI. Nós que somos da oposição vamos também acompanhar. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal acusando o ex-presidente Lula de ter papel central na tentativa de obstruir a Operação Lava Jato. A denúncia foi entregue no início de maio, mas só foi revelada hoje pelo Jornal Nacional da TV Globo. Janot detalha os contatos de Lula com o ex-senador e delator Delcídio do Amaral e também com o pecuarista José Carlos Bunlai. Eles e também o filho de Bunlai, Maurício, estariam tramando para impedir a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Eles teriam feito o pagamento de R$250 mil pelo silêncio de Cerveró. Na acusação, Janot conclui que Lula tentou impedir a investigação criminal, determinando e dirigindo a atividade criminosa praticada por outros envolvidos no esquema. O procurador-geral teria reunido, inclusive, provas materiais dos crimes, como extratos bancários, telefônicos, passagens aéreas e diárias de hotéis. Em nota, o Instituto Lula negou todas as acusações. No dia 3 do mês que vem, devem ser divulgadas as principais propostas do governo Temer para a reforma da Previdência Social. Hoje, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, se reuniu com representantes das centrais sindicais e dos ministérios da Fazenda e do Trabalho. Foi a primeira reunião do grupo de trabalho criado pelo governo para discutir mudanças na Previdência. Sobre os trabalhadores que estão perto de se aposentar, Padilha disse que o governo não vai mexer em direitos adquiridos, mas pode pensar no que chamou de direitos em construção, ou seja, um processo de transição. Idade e tempo de contribuição são 2 itens que podem ter novas regras. O governo quer a sustentabilidade agora da Previdência Social. A questão trabalhista virá logo depois. Mas primeiro vamos nos localizar na questão da Previdência Social, que é, em termos de números, o principal problema, por um item só, do que nós teremos que enfrentar para o chamado ajuste fiscal. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O governo deu hoje a primeira pista do que deve ser a reforma da Previdência. Todo mundo já sabe que uma parte importante do plano de mudança é criar uma idade mínima para a aposentadoria. Quer dizer, não importa o tempo de trabalho ou de contribuição para o INSS. Antes de uma certa idade, talvez 65 anos, seria impossível se aposentar.
Qual a pista? Henrique Meirelles, ministro da Fazenda e da Previdência, disse hoje que a reforma deve afetar quem já está no mercado de trabalho. Obviamente, deve haver uma regra de transição. Quer dizer, quem já está à beira de se aposentar seria menos afetado ou não seria absolutamente. Quanto mais perto de se aposentar, menor seria a idade mínima exigida. Isso já está definido? Nem de longe. Todas as centrais sindicais são contra a reforma da Previdência, qualquer reforma. Não querem idade mínima de jeito nenhum. Os gastos com pagamentos de aposentadorias, pensões por morte e outras despesas do INSS são os maiores do governo. De tudo que o governo federal gasta, a Previdência leva quase 40%. A maior parte do déficit do governo também se deve à Previdência. Na pindaíba geral, a reforma virou prioridade. O problema é, claro, mais complicado que isso, mas ainda vai dar muita confusão política e pode abalar o governo Temer. Boa noite. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, Gabriel. Boa noite para todo mundo. Pessoal, valeu pela audiência. Vocês ficam agora com A Noite Convida com Paula Vilhena. A gente se vê amanhã. Até lá. Unifom recebe o secretário de Transportes Gilmar Tato no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora. A Noite Convida.